A minha desesperança com o futuro do Brasil vai de cloroquina a tubaína. E eu vou já já te explicar o que isso significa. Antes disso, eu queria agradecer aqui aos quase 5.000 inscritos no canal e queria pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva, deixa a tua crítica, tua mensagem. Isso é muito importante para a gente. Igualmente importante é você ativar o sininho da notificação, assim, cada vez que nós postarmos um vídeo aqui no canal, você receberá uma notificação e poderá compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois é, gente, a minha desesperança com o futuro do Brasil, como eu disse no início do vídeo, vai de cloroquina a tubaína, ou seja, vai de A a Z, vai da direita à esquerda, vai do positivo ao negativo, vai do norte ao sul, como queiram. Ontem, nosso presidente da República diz que quem é de direita vai tomar cloroquina, quem é de esquerda vai tomar tubaína, exatamente no dia em que mais de 1.000 brasileiros perderam a vida em apenas 24 horas, representando uma morte a cada 1 minuto e meio. Nós não temos um presidente que tenha a sensibilidade, inclusive, de estar nesse momento liderando uma cruzada de combate a essa pandemia. O Brasil ontem só perdeu em número de mortes para os Estados Unidos e é um dos países alvo do próximo epicentro da pandemia mundial. Exatamente porque nós não tivemos um governo com a habilidade, com a capacidade de articular todos os segmentos da sociedade e todas as instituições em torno de um propósito comum: o combate à pandemia e a minimização dos estragos econômicos e sociais que ela poderá causar. Muito ao contrário, durante a crise de pandemia, o presidente faz questão de polarizar, como na frase de ontem: direita toma uma coisa, esquerda toma outra. Ou seja, nós não temos a capacidade de cobrar de um presidente da República que assuma uma postura de liderança para proteger a vida do brasileiro. Nós estamos vendo pessoas se acotovelando, se aglomerando nas agências da Caixa Econômica Federal para receber um auxílio emergencial que é pouco mais de meio salário mínimo, e ainda existem milhões de brasileiros que sequer receberam uma parcela desse auxílio. Nós estamos vendo micro, pequenos e médios empresários desesperados para conseguir algum empréstimo nos bancos, os bancos cobrando garantias que eles não têm e o governo se nega a ele próprio, o governo, dar a garantia do pagamento desses empréstimos para os pequenos. O curioso é que ainda mês passado, o governo, através da PEC 10 de 2020, junto com o Congresso Nacional, deram aos bancos e aos grandes empresários a garantia que os pequenos não têm. Ou seja, o Banco Central pode comprar títulos da dívida privada de grandes empresas e bancos, garantindo liquidez aos grandes. Aos pequenos não sobra nenhum apoio. Ao mesmo tempo, nós vemos nas redes sociais uma legião de pessoas que propagam fake news e que atacam as instituições, acirrando o clima de polarização no país. E é exatamente esse ponto que me torna muito cético, muito desesperançoso em relação ao futuro do Brasil. Nós tivemos, ao longo de nossa história, negado o direito de uma educação de qualidade. Isso nos tornou um povo mal educado. Nos tornou um povo com uma das piores educações do mundo. Isso faz com que a gente eleja maus gestores e reeleja esses maus gestores, que não estão preocupados nem um pouco com o bem da coletividade. Estão preocupados unicamente com os seus projetos individuais de poder e projetos de pequenos grupos também. Ontem eu fui fazer uma caminhada aqui em Teresina e contei em apenas 4 quilômetros nas calçadas da cidade 32 máscaras jogadas na calçada. Entre máscaras descartáveis, máscaras caseiras. Isso reflete a falta de educação que nós temos, a falta de solidariedade que nós temos em preservar a saúde e a vida do próximo. A pergunta que fica: o que custa você, após utilizar uma máscara, descartar essa máscara de forma adequada num lixo adequado? Isso é simplesmente o reflexo de uma falta de educação histórica que nós temos. E aí eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte: na minha modesta concepção, ou nós paramos nesse momento
para avaliar o que está acontecendo com o país e aprendermos com a crise da pandemia de Covid-19, compreendendo que a força da natureza é muito maior do que a vontade humana, ou nós não iremos realmente ter futuro algum. O Brasil é um país que está assumindo uma postura negacionista em relação a essa pandemia. É urgente que os governantes desse país se entendam, que as instituições desse país se entendam e que nós, população, cobremos esse entendimento por parte dos governantes e das instituições. Caso contrário, o que sobrará para o Brasil será um grande cemitério a céu aberto e sonhos enterrados junto com as pessoas. Forte abraço e até o vídeo da tarde.